Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma quinta de live e com o tema de neurodiversidade nas empresas. Agora com a nossa nova parceira, a Bianca Souza, especialista em desenvolvimento de carreira e liderança. Ela está trazendo para a gente o resultado da nossa pesquisa que foi feita em grupos de RH sobre como as empresas estão olhando para a neurodiversidade. E no final da live hoje vai ter uma novidade para vocês. Maravilha, obrigada Simone pela apresentação, estou muito feliz com essa parceria e que realmente se mostrou necessária, né, essa reflexão, porque a gente já tem ouvido falar de neurodiversidade, acho que dos anos para cá, só que e dentro da empresa? Aí fica a grande pergunta. E eu também fico muito feliz por você estar aqui, Bianca. Para a gente também é muito bom estar com esse processo e com a sua presença aqui. Maravilha, Rafa. E a gente fez uma apresentação e para aí ficar mais agora vamos visual. Colocar o slide. Perfeito. E aí você que está vendo ao vivo, né? Pode interagir com a gente aqui no chat, falando aí como que é na sua empresa, né? A neurodiversidade na sua empresa, você sabe como agir? A liderança, o RH, tem essa consciência, né, de como trabalhar de uma forma mais consciente, mais adequada à neurodiversidade? Pode seguir. Então, na empresa, a gente percebe que tem as lideranças, mas a gente tem todo um convívio, né? Antes, será que era verificado se a gente sabia contratar ou como contratar? Incluir não é mais só uma necessidade, né? É uma realidade, é algo que já acontece. E hoje já está se envolvendo o quê? Como a diversidade, ela enquadra várias coisas e ela é um fator estratégico. Porque quando a gente está todos juntos, todos muito homogêneos, né, vamos dizer assim, a gente chega na mesma solução. Quando começa a ter mais diversidade, que encontramos soluções diferentes. Então, por isso que é tão importante dentro das empresas. Vamos seguir? E a conversa mudou um pouco. Antes era simplesmente inclusão. Hoje é inclusão, saúde mental, os riscos psicossociais, que em junho entrou aí em vigor a NR1, a atualização da NR1, porque a NR1 já existe faz tempo. Tem a necessidade, sim, de performance e de identificar grandes talentos e ter um resultado sustentável para a organização. E com a NR1 atualizada e se ampliou esse olhar. E quais foram os resultados da nossa pesquisa? Quando a gente pergunta, então, se na empresa já existe um mapeamento dos riscos psicossociais que envolva a neurodiversidade, ou até mesmo quando se tem algum tipo de programa estruturado sobre neurodiversidade dentro da empresa, o que a gente evidenciou na pesquisa? Que 6,6% tem um programa estruturado. 20% diz que tem, mas de uma forma mais informal, bem inicial. E 60% não sabe, não tem ainda, né? E 13% ali diz que não sabe ao certo. Então, se a gente soma os 60% com 13%, dá 73% das empresas e, portanto, as pessoas que fazem parte dessas empresas não estão preparadas para lidar com a diversidade, que já é uma realidade. E a gente não perguntou, mas acho que já ficou evidenciado aqui, será que a liderança está preparada para isso? Pode seguir para o próximo, Rafa, por favor.
E aí eu quero saber, nem vocês, né? Vocês aí que estão no chat, ou depois vão ver ali a gravação, como que a liderança está? Muitas vezes ela não está preparada. E a gente até na primeira live comentou sobre isso, quando o Rafa trouxe o exemplo dele, né? Que teve uma liderança que estava super bem preparada, alinhada, e uma outra que não estava. Muitas vezes, simplesmente por falta de informação. Então, o que a NR1 entra aí nessa história, né? A NR1, ela exige que as empresas façam um mapeamento dos riscos psicossociais. Então, se há sobrecarga emocional, conflitos interpessoais, falhas na comunicação, ambientes inadequados e estresse ocupacional. Então, se a gente pensar na parte de recrutamento e seleção, por exemplo, será que a gente está com uma atenção para entender em quais departamentos, em quais setores a neurodiversidade, uma pessoa que é neurodivergente, teria mais performance? Evidenciaria mais seus talentos? Ou quais têm mais probabilidade de ter questões inadequadas, como a comunicação, por exemplo? Se a pessoa, por exemplo, tem o diagnóstico e apresenta para a empresa, será que as pessoas sabem lidar ou será que as pessoas não sabem e às vezes geram até um apelido que pode depreciar essa pessoa? Então, isso acaba influenciando aí onde a gente vê os conflitos interpessoais na NR1. Podemos seguir. Então, tem todos esses riscos aqui psicossociais se a gente não mapeia. Comunicação inadequada, sobrecarga, falta de suporte, porque uma pessoa pode também ser surpreendida com o próprio diagnóstico, né? E aí? Como que eu faço? Será que eu tenho essa coragem de ir lá apresentar esse diagnóstico para a empresa, para a liderança? Será que essa liderança está preparada? E será que essa pessoa, se ela apresentar o diagnóstico, ela vai se sentir mais excluída? Então, não só o mapeamento, mas a necessidade de fazer um plano de ação quando a gente percebe que esses riscos psicossociais que foram incluídos na NR1, ela traz uma reflexão muito maior sobre a nossa atuação, como pessoa mesmo, dentro das empresas. Pode avançar, Rafa. Porque senão a gente pode ter várias questões aí, né? Gerar ansiedade, exaustão, isolamento, tanto da pessoa neurodivergente, quanto da pessoa que tem que liderá-la também, né? Será que essa pessoa, quando tem a notícia que na sua equipe tem uma pessoa que é neurodivergente, será que ela não fica mais ansiosa por, às vezes, não saber, não ter nenhum manual, não ter uma cartilha, não ter uma orientação de como fazer? Então, é dos dois lados ali que pode acontecer. E pode ter queda de desempenho, rotatividade, absenteísmo. O problema nem sempre está na pessoa, e muitas vezes no contexto, em como a empresa está se preparando para receber não só a pessoa que tem a neurodiversidade, mas como incluir várias outras questões que envolvem o ser humano nas suas relações interpessoais. E aqui eu vou passar para a Simone, né? Então, Simone, fala para a gente, né? O que é neurodiversidade? A gente falou tanto disso, mas o que será? Será que todo mundo que está assistindo a live, seja ao vivo ou gravação, será que sabe o que é? Olá, então, neurodiversidade, né? É um nome complexo, bonito, né? Vamos dizer assim que, num sentido amplo, todos somos neurodiversos, pois cada cérebro é único, cada um faz suas conexões neuronais, criam seus caminhos, exerce a neuroplasticidade. Porém, na literatura, no que nós costumamos usar, né, no hábito, a neurodiversidade
pessoas que o cérebro funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, esse termo ele serve para reconhecer que pessoas podem pensar, aprender, perceber e se comunicar de maneiras diferentes, sem que isso signifique automaticamente uma doença, uma incapacidade ou uma inadequação. Para vocês entenderem um exemplo do que seria isso, está a população que tem altas habilidades de superdotação, que são as pessoas que têm aquela inteligência acima da média, que a gente está acostumado, né, tão retratado na mídia, né, o famoso superdotado. Ela tem um cérebro neurodivergente, ali na estatística ela está em torno de 2 a 5% da população, o cérebro dela funciona de uma forma mais eficaz, digamos assim. Porém, ela não é considerada transtorno, não apresenta nenhuma incapacidade, porém está dentro da neurodivergência por causa que todo esse funcionamento específico vão gerar algumas consequências na vida da pessoa. E quem são, o que são, onde vivem, onde comem os neurodivergentes? Quem são essas pessoas? Então, esse grupo é um grupo grande e ele pode incluir, por exemplo, pessoas autistas, pessoas com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, que é uma dificuldade na leitura, e outros perfis cognitivos. Existem dislalia, que é uma dificuldade na fala. A dislalia, o exemplo clássico é o Cebolinha, né, que troca as letras na fala. Tem a disgrafia, que é trocar a letra na escrita, tem a descalculia, que é uma dificuldade em entender, né, os conceitos matemáticos, né, e os números. Então, independente se diagnosticado ou ainda não identificado formalmente, são todos, né, perfis neurodivergentes. E por que isso é importante? Desde o dia 26 de maio de 2026, a NR1 passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais nos gerenciamentos de riscos ocupacionais das empresas. Então, agora não é só mais riscos ambientais ou riscos, né, como barulho, né, como visual, né, os riscos psicossociais também estão incluídos, que é um bullying, um racismo, um preconceito, um ambiente de trabalho adequado a essas condições diversas, e tudo isso agora faz parte da legislação que já está sendo auditada, pode sofrer multas e sanções se sua empresa não estiver adequada. Então, o que vai exigir da gente e dos profissionais, né, nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, gestores, pessoal da CIPAT, do RH, vai exigir um olhar não só para o risco em si, mas também para o ambiente como um todo. A comunicação, a liderança e a organização do trabalho, elas podem ampliar o sofrimento ou as barreiras para perfis neurodivergentes. Eu pensei em algum exemplo, eu já dei um exemplo uma vez, uma pessoa com deficiência auditiva ser colocada num canto, voltado para uma parede, numa baia. Ela precisa do visual para se comunicar, para interagir, uma vez que a audição dela é prejudicada. Então, isso vai ser, deve ser olhado, né? Ou aquela piadinha, né, que a gente faz, nossa, hoje meu TDAH está ativado, porque você está muito atropelado, ou porque você está distraído, né? Vão ser piadinhas que já não podem mais ser usadas. Nós hoje temos uma consciência, uma compreensão do que significa para uma pessoa
portadora dessa condição, as dificuldades que impactam. Então, assim, não, seu TDAH não está ativado, você está distraído, você está agitado, é o correto a se falar. Então, por que tudo isso importa agora? Porque nem toda neurodivergência vai ter laudo. Essa é uma grande questão. O TEA, que é o transtorno do espectro autista, quando identificado, ele é classificado como PCD. Então, ele entra na legislação de PCD com todas aquelas condições. Porém, esses outros transtornos, não. Uma pessoa que tem dislexia, uma pessoa TDAH, ela não vai te trazer um laudo. Ela não vai te trazer um laudo, não. Ela pode te trazer um laudo, mas ela não vai ser considerada uma pessoa PCD. Então, são detalhes que a gente vai precisar ficar atento e abranger todas essas realidades. Então, o risco, ele vai ser relacional e organizacional. É a sobrecarga. O que seria essa sobrecarga? O excesso de estímulos do ambiente, uma luz muito forte, excesso de barulhos, uma máquina sendo funcionando, fazendo uma manutenção no horário do expediente. Uma vez teve um exemplo que a gente estava fazendo uma atividade que exigia concentração e tinha um pessoal cortando cerâmica do lado de fora. Tem que planejar o horário de fazer essa manutenção. As pessoas estão lá reunidas, necessitando de extrema concentração, e tem uma pessoa fazendo uma manutenção no piso no mesmo horário. São coisas que devem ser olhadas, porque esse excesso de estímulo auditivo pode causar uma sobrecarga na pessoa e ela ter algum problema, né, para voltar a funcionar corretamente. Então, o que mais nós temos? Ambiguidade, exposição social excessiva, podem piorar o desempenho e a saúde dessa pessoa. Então, como uma gestão precisa ser? Ela precisa ser inclusiva. Então, pensar em tudo isso é a gente entender que a gestão inclusiva, ela também vai reduzir o dano e o custo em um contexto geral. Prontinho, Simone, você volta. Aí, essa gestão, ela vai ter que estar atenta a esses danos para tentar, né, minimizá-los o máximo possível. E muitos ajustes são benéficos para todo mundo. Vai envolver esses riscos psicossociais de toda a equipe, que nem rotinas claras, comunicação objetiva, ajustes razoáveis, prazos definidos. Então, são coisas, até às vezes, de repente, algum ambiente para uma descompreensão sensorial, são medidas que são benéficas para todo mundo. E agora vem o grande lançamento agora a gente vai passar para uma outra apresentação. Então, por que falar em neurodiversidade para o público empresarial, para o público corporativo? Por que isso importa? Importa muito. Porque quando falamos de neurodiversidade, estamos reconhecendo que há formas diferentes e legítimas de funcionamento cerebral. E por isso, mesmo sem o laudo formal, é provável que a empresa já conte com profissionais neurodivergentes. E o papel da gestão é construir um ambiente de trabalho que reduza barreiras e riscos psicossociais para todos. Você passa, Rafa? Então, nós fomos atrás de estatísticas, de números. No mundo, 15 a 20% da população, é uma estatística da população mundial que é neurodivergente. No Brasil, só pessoas com diagnóstico de TEA são 2,4
mil pessoas, o equivalente a 1,2% da população com 2 anos ou mais. E cada vez mais as pessoas vão tendo acesso aos profissionais que fazem essa avaliação, vão identificando que tem características, e isso vai aumentar, porque as pessoas estão cada vez mais buscando, né, esse diagnóstico. Então, só que assim, como eu já disse, o TEA entra ali na PCD, o TEA tem um laudo, mas esse universo ele é muito maior que TEA, porque a neurodivergência inclui, né, TDAH, dislexia, dispraxia, disgrafia, descalculia, entre outras diferenças neurocognitivas. E para o RH, o que isso representa, né? Se uma estimativa internacional aponta para que de 1 em cada 5 pessoas pode ser neurodivergente, a empresa não deve esperar apenas o laudo para pensar em prevenção, comunicação acessível e ajustes de ambiente. Aqui eu coloquei um pouquinho essas neurodivergências que vão além do TEA, que é o TDAH, que são diferenças em atenção, impulsividade, hiperatividade, planejamento e autorregulação. A dislexia, que impacta a leitura, decodificação, fluência e processamento fonológico. Descalculia, dificuldades persistentes com números, cálculo e raciocínio matemático. Dispraxia, TDC, afeta a coordenação motora, planejamento de ações e execução motora. Disgrafia, dificuldades importantes na escrita manual, organização gráfica e produção escrita. Tourette e outros perfis. E alguns enquadramentos de neurodivergências também entram tiques, perfis sensoriais e outras diferenças do neurodesenvolvimento. Um ponto importante é que nem toda pessoa com TDAH ou outro perfil neurodivergente é considerado automaticamente PCD. Por isso, gestores podem ter equipes neurodivergentes fora do radar tradicional da inclusão formal. Ou seja, Simone, numa perspectiva prática, esses 2,4 milhões de pessoas autistas somada a esse monte de gente, altas chances de ter alguém neurodivergente na equipe. Sim, e o que isso, né, traz uma vantagem competitiva também, né? Porque quando você tem cérebros que funcionam diferente, você tem diferentes perfis para resolver um problema, para fazer atividades diferentes. Um é mais foco no resultado, outro mais de planejamento, outro é mais marqueteiro, né? Então, alguns perfis são mais criativos, outros são mais sistemáticos, outros são mais organizados. E tudo isso agrega ao ambiente organizacional de diversas formas. Então, vem essa necessidade atual de ter esse letramento em neurodiversidade. O letramento é um termo que eu gosto muito, ele é utilizado por muitas situações. Por exemplo, uma pessoa ela é alfabetizada, mas ela não é letrada. Ela se alfabetizou, ela decodifica ali letras, sílabas, fonemas, ela lê, mas ela não compreende o que ela está lendo. Isso é uma etapa posterior no final do processo de alfabetização, que é essa compreensão do que se está lendo, do que se está escrevendo, é o letramento. A OMS cunhou no começo desse século o termo letramento em saúde. O que seria o letramento em saúde? Pessoas com doenças crônicas, elas sabem mais da sua doença do que o profissional de saúde em si. Por exemplo, uma pessoa com pressão alta, ela vai ter lá as variações de pressão dela, que são comuns para ela. Uma pessoa com diabetes sabe ali quando baixa, sabe ali conversar com o médico de qual medicação ela já tomou, qual que causou efeitos. Então, a OMS recomenda que as pessoas tenham esse letramento da sua própria condição para poder gerenciar melhor a sua saúde. E quando nós estamos falando em letramento e neurodiversidade,
nós estamos falando em todos termos acesso ao que significam essas neurodivergências, essas neurodiversidades. Então, é um profissional que vai entender que a piada dele não é uma piada, é uma ofensa. É uma pessoa que, de repente, precisa participar de uma reunião de óculos de sol e ela não está com conjuntivite, nem está disfarçando que está dormindo. Ela realmente tem uma sensibilidade à luz do telão e aquilo faz parte. Uma outra pessoa precisa estar em pé lá no final da reunião, lá atrás. Isso eu já vi muito no ambiente corporativo. Pessoas que precisam se movimentar. E isso não é errado, é a forma de qualquer um funcionar. Se talvez sentada ela desconcentra, ela não consiga elaborar, e andando lá atrás, ela se autorregula, esse movimento corporal causa uma autorregulação e faz com que ela possa acompanhar melhor aquela reunião e dar melhores opiniões, ideias. Então, esse letramento, ele é uma coisa que vai entrar nas empresas de uma forma ampla, tanto para gestão quanto para colaboradores, RH, CIPAT, porque vai ser benéfico para todos dentro de uma organização, né? Então, por que essa necessidade? Como a NR1 exige a prevenção e a gestão desses riscos, que vai demandar mais preparo dos líderes, do RH e das equipes para lidar com esse público. E o desconhecimento ainda produz estigma, leitura errada de comportamento e atraso em ajustes simples de rotina e comunicação. Como eu já disse no começo, cada funcionamento humano é único e individual. Não é porque a pessoa é TEA, aquele estereótipo que a gente está acostumado do TEA, não é porque ela é superdotada que ela segue um padrão. Cada ser humano é único. Se a pessoa falar que é superdotada, mas não resolveu uma equação de terceiro grau, que eu nem sei se existe, não é por causa disso que ela não é superdotada. O funcionamento cerebral dela tem as características da superdotação. Treinamento e conscientização ajudam a reduzir essa discriminação, melhorar o apoio e criar um ambiente mais seguro. E já pensou que legal uma pessoa que tem que fazer? Eu já trabalhei com advogados, às vezes eles precisam se concentrar para produzir ali uma peça, ela fala, eu vou botar aqui meu fone de ruído e não me interrompam que essa tarde eu estou aqui criando. Mesmo que ela não possua uma neurodivergência, talvez seja alguma coisa que seja benéfico para ela e seja comum daqui a um tempo no ambiente empresarial. Então, por que isso é diferencial? Essas organizações, quando elas estão mais preparadas, elas tendem a reconhecer os talentos, reduzir conflitos evitáveis e melhorar a retenção. E gestores letrados tomam decisões mais justas sobre desempenho, comunicação, feedbacks e adaptação de trabalho. Em RH e CIPAT, o tema fortalece cultura preventiva, inclusão real e credibilidade institucional. Frase-chave, letramento em neurodiversidade não é apenas pauta de inclusão. Hoje ele é ferramenta de gestão, prevenção de riscos psicossociais e não dá para ler aqui que cobriu alguma coisa de ambientes de trabalho mais saudáveis. Pode passar, Rafa. Esse foi o último. Foi o último? Foi o último. Então deixa eu ver se eu consigo projetar uma coisinha aqui para gente. Será que rola? Enquanto isso, tem a pergunta, pode me enviar que eu projeto. A Delmira trouxe a pergunta, como será que as empresas estão recebendo e vendo a atualização da NR1, com a inclusão desse termo, riscos psicossociais, já há algum tempo sobre isso no espaço empresarial? E, enfim, como é que isso foi recebido de maneira geral? Bi, você pode responder? Acho que é mais seu perfil. As empresas, a atualização da NR1, ela aconteceu em 2024. E as empresas, o que eu percebi? Postergaram muito as ações sobre essa inclusão no mapeamento dos riscos psicossociais. Então, empresas maiores
elas, na verdade, algumas já até faziam preventivamente. E a maioria, que acredito que foi a pergunta aí, né, da Delmira, não está preparado, gente. Começou a entrou em vigor dia 26 de maio e tem empresas ainda que não fizeram o primeiro passo, que é o mapeamento dos riscos. Então, quem dirá plano de ação? E a empresa está correndo risco, ao invés de, muitas vezes, até gerar lucro para a empresa, né? Então, muitas vezes, as empresas elas vão muito mais no reativo, né, no corretivo, do que no preventivo. Só que agora, o que está acontecendo? Não foi postergado, porque era para começar a fiscalização em 2025, foi postergado para maio de 2026 e acreditava-se, né, algumas empresas, que ia se postergar mais ainda, mas não foi adiado. E então já entrou em vigor. O que as empresas agora estão fazendo é correr atrás. Então, vai ter uma necessidade, ainda algumas empresas têm resistência, sim, mas hoje é realidade e vai ser fiscalizado. Por que vai ser fiscalizado, né, gente? Além da necessidade, tem muitas pessoas, assim, mas muitas pessoas afastadas por depressão, ansiedade e burnout. E quem estava pagando essa conta? O governo. E como o governo percebeu que está muito avançada essa conta, ele falou assim, olha, empresa, você que está sendo responsável por esses afastamentos. Então, você também vai pagar a conta. Então, muitas vezes, como as empresas se mexem só quando dói no bolso, agora, como não foi mais adiada, o que eu percebo? De 26 de maio já teve um movimento das empresas para começar a ir fazer o mapeamento. E as empresas que já tinham feito o mapeamento começam a observar o quê? Que precisa de uma melhor estrutura no plano de ação, porque coisas não tinham sido levadas em conta, por exemplo, a neurodiversidade. Então, realmente é um ponto que as empresas estão caminhando, eu digo, devagar, porém agora vai começar a acelerar, porque, de fato, não foi adiada a fiscalização e vai ser, na verdade, melhor para todo mundo, né? Porque se todo mundo começa a ter um letramento melhor sobre os riscos, como a gente pode se comunicar, como a gente pode se comunicar de forma respeitosa, isso vai fazer a diferença. E, no final, né, vai gerar até lucro, né? Eu tenho um exemplo pessoal, inclusive, quando nem se falava disso, em 2015, numa empresa que a gente trabalhou, alguns letramentos, bem-estar, além de reduzir afastamento, que isso também gera mais lucro, diminuiu rotatividade, absenteísmo, que a gente viu que foram todos os problemas ali que a gente viu bem no começo da apresentação. E, somando tudo isso, teve uma economia para a empresa de R$1 milhão. Então, imagine só, né, se a gente usar essa economia para letrar e gerar mais lucro ainda para a empresa. Então, na verdade, é uma consequência, né, de bem-estar, cuidado com as pessoas e lucratividade. Mas, se a gente pensar só na lucratividade, sem o bem-estar, sem esse letramento, uma hora ele não fica sustentável, que foi isso que o governo percebeu, e por isso que começou a dividir a conta. Então, de forma até agora mais resumida e prática, teve resistência das empresas, mas agora, como não foi adiada, as empresas estão correndo atrás. E alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Bi? Acrescentar é só a novidade que a gente vai apresentar. Então tá. Então pode projetar aí, Rafa, que a gente vai contar a novidade. Eu estou pegando a imagem aqui. Arquivo de imagem. Enquanto eu vou pegando, tá tendo uma perspectiva sobre isso. Pronto, foi aqui. Acho que foi. Sobre essa questão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Eu tenho assistido o seriado The Good Doctor e é muito interessante perceber
o quanto para a própria equipe de trabalho que trabalha com o médico autista foi importante a presença dele. Quando você vê o primeiro episódio, tem todo um capacitismo gigantesco ali, porque para ele ser aceito na equipe, ele tem que salvar alguém numa situação de um acidente. Acidentes não são para ocorrer naturalmente, está na palavra acidente. E aí tem que aparecer na mídia para sequer cogitarem aceitar ele. Aí o padrinho dele, o que foi quem cuidou, tem que colocar o nome dele da presidência no lugar disso. Mas, enfim, tirando todo esse capacitismo que ocorre durante boa parte, ele acaba ajudando toda a equipe, no sentido de comunicação, no sentido de as pessoas entenderem que tem que dar suporte um ao outro, porque senão fica parecendo que só ele precisa de suporte, mas não. Ainda que a questão dele seja especificamente comunicação ali, só que também as capacidades dele se complementam com outras coisas. Claro que ali ainda com um toque de capacitismo pela genialidade, ele tem que ser para estar ele tem que ser um autista gênio, não basta ser autista. De fato, ele é muito inteligente. Mas, enfim, o ponto é, no ambiente de trabalho, só por ele existir, ele já melhorou o próprio ambiente e para os pacientes do hospital também. E agora eu vou fazer a exposição. Pronto. Essa é nossa novidade para vocês. Depois de 2 anos produzindo conteúdos, falando para adultos neurodivergentes e adultos que se identificam de alguma forma com essas questões, nós entrevistamos muita gente, adquirimos muito conhecimento e agora a gente quer compartilhar um pouco disso com vocês. E no mundo corporativo, dentro das empresas, porque, como o Rafa disse, acreditamos que todos podem ganhar com essa, inclusão. Então, nós estamos lançando para todo o Brasil o Neurodiversidade Consciente Empresas, que é uma linha do neurodiversidade que vai trabalhar a inclusão com consciência e resultados para a sua organização. Nós montamos um site corporativo e nós estamos oferecendo alguns produtos, o letramento em neurodiversidade, que pode ser utilizado em palestras, na CIPAT, treinamentos de RH, da área de desenvolvimento, trabalhar com lideranças, trabalhar com essa conscientização da liderança sobre o tema. E a gente também vai poder ajudar em algum caso específico que aconteça na sua empresa, como uma consultoria, e ajudar também em toda essa adequação da NR1. Nós também estamos no LinkedIn e no Instagram, colocando um pouco do nosso dia a dia, das palestras que vamos realizar em breve, e de todas essas questões relacionadas ao tema. Já tem uma quantidade de conteúdos lá publicadas e vai ter mais. E para a sua empresa também vai ter o nosso suporte, porque nós somos uma comunidade no WhatsApp, nós temos esses conteúdos já gravados de live para tirar dúvidas, conhecer melhor o tema, e isso vai estar à disposição dos seus funcionários também. Então, Rafa, Bi, não sei o que vocês vão completar. Fica à vontade. Eu só tenho que completar que eu estou feliz com essa mudança. A gente trabalhou um montão para construir tudo isso nesses 2 anos, nesse intervalo também entre as próprias apresentações, muito estudo, muito desafio, e sendo a gente também um grupo de neurodivergentes, especialmente eu, isso é um baita diferencial. Com certeza, Então, nosso grupo aqui de trabalho, nesse projeto já é neurodivergente, Cada um com as suas diferenças e contribuições, e por isso que a gente pode ajudar empresas, lideranças a tornar o mundo do trabalho mais consciente e gerar mais resultados. Também estou super animada com essa iniciativa, com esse projeto. E logo mais já temos novidades aí para vocês que quiserem aí acompanhar, enfim, conhecer. Também chamem a gente ali, pelo próprio Instagram ou pelo site que tem os contatos ali, para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de repente
a agendar uma reunião para a gente entender, inclusive, o seu contexto e te ajudar, não só na NR1, mas como tornar aí uma liderança mais consciente, com mais resultados e mais inclusiva também. Dito isso, gente, muito obrigado pela participação de vocês, especialmente Simone e Bianca. Pode mandar os beijos aqui, estilo Xuxa, para quem está assistindo. A gente agradece a Julieta, a Jaque, ao Celso, que é o meu psicanalista, a minha mãe também está assistindo. Quem mais está dando parabéns para a gente? A Aldemira. A gente gostaria de agradecer a todos que hoje estiveram essa noite com a gente ao vivo no YouTube.